Olá pessoal, saudações OnLuz. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal do YouTube do Instituto OnLuz, no nosso programa Comportalmente. Então, gente, nós agradecemos a presença de todos, a todas as pessoas que acabam acompanhando o nosso trabalho no Instituto OnLuz, tanto aqui no canal do YouTube, que a gente tem vários vídeos de orientações terapêuticas, meditações, minuto terapêutico, palestras, orientações astrológicas, justamente para poder contribuir um pouquinho mais, né, Mari, com a expansão da consciência de todos aqueles que querem ter um entendimento maior do porquê que as situações desafiadoras acabam acontecendo nas suas vidas. E a gente convida, então, né, Mari, para que as pessoas possam se inscrever, então. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva para poder receber todas essas dicas importantes para poder contribuir um pouquinho mais com a sua vida, certo? E para quem não conhece também o nosso trabalho, né, Mari, a gente acaba convidamos a cada um de vocês a navegarem pelo nosso site www.institutoonluz.com.br e conheça a nossa estrutura de trabalho. Quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui, né, para poder contribuir um pouquinho mais com cada um de vocês, as nossas técnicas terapêuticas também que vão contribuir para ter esse entendimento um pouquinho maior sobre tudo que acontece nas nossas vidas. Certo, Mari? Certo. E o tema de hoje? Qual é o tema de hoje para o Comportalmente, Mari? Olha, nós elegemos o tema casamento ou relacionamentos conjugais, né? Porque afinal de contas agora, segunda-feira, é Dia Internacional dos Namorados, né? Dia Mundial, enfim, que se comemora, né, os relacionamentos conjugais. E o tema que a gente colocou foi: em um relacionamento sério, até quando? Até quando, né? Porque muitas pessoas, elas começam a se relacionar com uma pessoa e elas já colocam, né, nos seus perfis, nas suas redes sociais, né? É um relacionamento sério. E daqui 3 meses não está mais já sério. Não está mais nem com a pessoa. Exatamente. E por que acaba acontecendo isso então, né, Mari? De a gente ter esse ímpeto, né, de buscar por um relacionamento, de querer compartilhar a vida ali com uma pessoa, né? O que leva as pessoas a buscarem um relacionamento sério para a sua vida? Olha, gente, essa questão de nós estarmos, o ser humano, né, o ser humano querer encontrar uma pessoa, querer estar com essa pessoa, querer construir, né, um relacionamento com ela, uma vida com ela, isso é intrínseco ao desenvolvimento do ser humano mesmo. Isso faz parte da evolução do ser humano. Isso faz parte do desenvolvimento emocional, mental, comportamental dele. O detalhe é por que então as pessoas enfrentam tantos desafios nos seus casamentos, né? Por que num primeiro momento você parece que você está se relacionando com a pessoa certa e de repente já não é mais essa pessoa, né? E as pessoas acabam realmente desenvolvendo muitas questões delicadas, né? Assim, com o passar dos anos, elas vão vivendo situações muito delicadas nesse relacionamento, né? Exatamente, muitos desafios, né, acabam acontecendo, muitos conflitos, muitos problemas em todos os sentidos. Tanto da parte ali do relacionamento conjugal mesmo, afetivo, mas também acabam se desenrolando muitos outros problemas de ordem financeira, de ordem material, de ordem familiar como um todo, né? E existe uma explicação para isso, né, Mário? Por que tantas coisas acabam acontecendo, então esses desafios acabam acontecendo nos relacionamentos afetivos e conjugais? Você pode trazer para a gente uma explicação? Sim, vamos resumidamente tentar abordar esse assunto, responder isso, em mais ou menos 6 pontos principais, tá? Mas antes, vamos fazer uma breve análise, né? O porquê o ser humano enfrenta todos esses 6 pontos aqui que a gente vai colocar como dica.
Ótimo. Primeiro ponto, primeira reflexão que a gente tem que fazer. Os seres humanos enfrentam essas dificuldades porque eles não têm autoconhecimento. De um modo geral, o ser humano, nós seres humanos, nós temos dificuldade, né? O ser humano, a sociedade como um todo, ela não aprendeu a se autodesenvolver, tá? Então, o autodesenvolvimento que nós propomos, então, pensando do ponto de vista da neurociência, dentro do ponto de vista da neuropsicologia, né? E daqui a pouco também você pode falar sobre dentro do ponto de vista da análise comportamental, né? Dentro dessa questão do autoconhecimento, a neurociência e a neuropsicologia, elas atuam trazendo apontamentos e reflexões para que as pessoas observem as suas memórias, observem os seus comportamentos, observem as suas próprias atitudes, o que vem, os pensamentos, as palavras, o seu agir, o seu pensar, os seus relacionamentos de um modo geral, né? Uhum. Que pensamentos vêm na sua mente, que memórias que você tem, por exemplo, quando você está lendo um livro, você pode acessar um tipo de uma memória traumática, um bloqueio, né? Então, dentro da perspectiva relacionamento conjugal, neurociência, neuropsicologia, se busca essa análise do cérebro, as memórias que a pessoa guarda no seu sistema límbico, na sua estrutura de armazenamento de dados, tá? Então, as pessoas têm que prestar atenção nesses processos traumáticos que elas carregam, que a gente já vai elencar daqui a pouquinho, né? Quais são esses 6 pontos ali. E nesse sentido, como as pessoas elas não se auto-observam, elas não fazem autoconhecimento, então elas acabam vindo a ter relacionamentos e atitudes impulsivas, impensadas em algumas coisas. Vou dar um exemplo. Certo. Um tempo atrás eu atendia uma mãe, né, uma mulher, por volta dos seus 50 e poucos anos de idade, né? Ela já tinha um filho adulto, formado na área do direito, e ela trouxe para a sessão comigo uma experiência que ela vivenciou, onde ela abordou, uma experiência com esse filho, onde ela o abordou, que ela tinha uma preocupação, ela achava que o filho tinha algum problema de comportamento, que ele estava ou depressivo, ou de repente ele tinha uma tendência a desenvolver um relacionamento homoafetivo. Ela achava que ele estava com medo de conversar com ela, né? Porque a gente sabe como é que é, né? Sim, a sociedade tem os preconceitos e tal. Né? Então ela é uma mulher muito aberta, assim, então ela foi lá e conversou. Filho, olha, eu queria ver contigo. Tem algum problema? O que você tem? Eu tô aqui, qualquer coisa pode conversar comigo. Porque ele já tinha 27 anos, 28 anos, e ele não se relacionava assim com mulheres, ele não saía, não ia para baladas, essas coisas assim, ele não ia. Né? Então realmente não é uma coisa muito normal isso. Acontecer, não é muito né? comum, porque hoje em dia os jovens eles estão se relacionando com inclusive várias pessoas ao mesmo tempo, que nós vamos falar sobre isso depois. E aí esse rapaz, né, muito educadamente, ela me relatando na sessão, disse: Mari, meu filho muito educado, ele é muito educado, muito querido, ele estava lendo no quarto dele, né? Estudando. Ele fechou o livro, olhou para ela e disse: olha, mãe, eu respeito a sua vida, a sua forma, a sua maneira como a senhora, né, se relacionou e tal, porque ela já estava indo para o 3º relacionamento, porque ela viuvou, depois ela teve situação de divórcio, né? Enfim, coisas da vida, processos da vida dela, né? E ele disse: olha, mãe, eu sou um pouco diferente da senhora. Eu não tenho essa necessidade de ter alguém para preencher alguma coisa comigo. E eu vou me relacionar com alguém quando eu sentir que essa pessoa é a pessoa
que realmente vai vir para somar comigo, vai vir para complementar, vai vir para me fortalecer, né? E eu não vou me relacionar apenas por um processo de uma carência, ou porque eu estou me sentindo sozinho, ou sei lá o quê. Ou não. simplesmente para ter um contato íntimo, ou simplesmente, né? Porque eu quero ter alguém para me relacionar sexualmente, porque, né? Enfim, eu, mãe, não se preocupe, no momento certo, essa pessoa vai chegar até mim. E como foi a reação dela, então, Mari? Então, ela ouviu ele e disse assim, nossa, Mari, ele me deu um tapa de luva. Me deu um tapa de luva, aprendi muito com o meu filho. E olha, ela disse assim, e um tempo depois, aí ela estava fazendo a sessão, e uns 6 meses depois das terapias que ela começou a fazer, o filho encontrou uma pessoa. Encontrou uma pessoa muito legal, muito querida, uma menina também muito na dela, no mesmo padrão vibratório. Então, perceba o quanto é importante o desenvolvimento de um autoconhecimento. Exatamente. O desenvolvimento da pessoa é autoconhecer-se, é autodesenvolver-se, é a pessoa olhar o seu lado bom e potencializar esse lado bom, mas também olhar para o lado que às vezes não é tão bom, os lados às vezes traumáticos, dificultosos, né? Que depois nós vamos apontar aqui pelo menos 6 pontos chaves que a gente tem que olhar para isso aí, porque são pontos que na maioria das vezes as pessoas não prestam atenção na sua vida e elas acabam reproduzindo esses padrões, essas situações nas suas vidas, nos seus relacionamentos, e por isso que então dá errado ou dá muitos problemas nos casamentos. E os relacionamentos acabam não se tornando sérios, né? Não são sérios, porque você primeiro tem que ser sério com você mesmo. Né? O tal do desenvolver também, né, Mari, o amor próprio, né, o auto-amor, que é algo que as pessoas elas buscam, digamos assim, responsabilizar então nos relacionamentos para que a outra pessoa a faça feliz. Isso é um gravíssimo erro, a gente querer que a outra pessoa faça algo por nós. Né? Não, a gente tem que ter alguém que essa pessoa ela esteja com você consciente do por que ela está com você e ela valorize a essência que você é. Né? Então, a energia positiva, o lado bom, aquilo que vai realmente te fortalecer. Né? E às vezes não é isso que as pessoas estão buscando. E eu estou vendo uma coisa muito preocupante aí nas redes sociais e tudo mais, que as pessoas elas estão se relacionando muito com o físico, né? Exato. Só com o físico, estão dando uma atenção muito grande para a aparência física, para a aparência externa, né? E nossa, isso é um perigo muito grande, né? Muito, 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 muito. Certo. E quais são esses pontos, então, Mari, que a gente pode trazer para as pessoas para que elas comecem a se observar, né? Se autoconhecer? Né? Quais as influências que a gente pode carregar, tanto acredito que de vidas passadas, ancestralidade, toda a condição ali, principalmente de situações impostas pela sociedade, porque tem muitas coisas nesse sentido, né? Que a gente acaba repetindo padrões muitas vezes, e que acaba tornando os relacionamentos desafiadores, né? Sim, olha, é importante que, por exemplo, quando você conhece alguém, né? Você conhece essa pessoa, primeiro ponto é isso, é você estar cuidando de você, tá? Acho que isso a gente já deixou claro, né? Cuida de você, se equilibra, se auto-busque, se autodesenvolva, né? E tenha o cuidado para você não querer reproduzir o padrão que a sociedade está impondo. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, não fique reproduzindo um relacionamento com alguém ou querer buscar alguém porque a mãe está dizendo que você tem que ter, porque o irmão casou, o primo casou e não sei o que, os amigos casaram e não sei o que. E aí há uma certa pressão da sociedade para que você reproduza aquele padrão lá. Então, esse é primeira dica que a gente pode dar num processo de autoconhecimento para que você não caia em relacionamentos sofridos, relacionamentos conjugais sofridos. Né? Não reproduza o padrão
que a família e a sociedade está impondo para você, tá? Então, porque existe, né, Maria, aquela condição de que as pessoas, elas acabam colocando, né? Porque você só vai ser feliz se você tiver alguém do teu lado. Você só vai para frente se você tiver realmente uma pessoa ali que vai estar contigo, digamos assim, né? Mas muitas vezes as pessoas que instigam você a viver um relacionamento, elas não têm um relacionamento saudável também, né? Então esse é um problema. Claro, porque olha só, por exemplo, vamos pegar aqui, né? Outro segundo ponto. A família muitas vezes escolhe o parceiro, escolhe a parceira, né, que você gostaria de se relacionar, ou que a família gostaria que você se relacionasse. Um tempo atrás eu tive uma pessoa que eu acompanhei, né, e ele era um jovem de mais ou menos uns 35, nesse padrão, né? Tipo, não tinha encontrado ninguém ainda, não tinha se casado, não estava namorando, estava sozinho, isso. E a família dele se relacionava, né? O pai e mãe se relacionavam com outro casal ali, e eles tinham 2 filhas. E ele mesmo. Esse casal amigo dos pais. O casal amigo dos pais. Tá. E esse rapaz um dia me disse, olha, então, Maria, eu percebi que a minha mãe me jogava ali, né, para cima das de uma meninas. Mas eu caí, consegui sair, né? Consegui. Sair pela tangente. Então, esse é o segundo ponto, tá, gente? Cuidado com as pessoas que ficam querendo te jogar para cima das outras pessoas. Eu vou te apresentar um amigo, eu vou te apresentar uma pessoa assim. Né? É um irmão do primo, não sei da quem, não sei o quem. Vou te apresentar, tá solteiro. Isso é um erro terrível, tá? É uma coisa muito complicada. Tá? Existem raríssimos os casos que às vezes dão até que razoavelmente funciona, mas na maioria das vezes não, né? Na maioria das vezes você vai ser apresentada, as pessoas vão estar forçando um relacionamento, né? Então, simplesmente pelo fato de não querer ficar sozinho, entre aspas, na verdade, você já parou para perceber, por exemplo, um amigo, uma amiga, uma família, que força você a querer ficar com alguém, a querer ter alguém, a querer casar-se com alguém. No fundo, eles estão te desrespeitando. Existe um desrespeito muito grande, né? A tua forma, ao teu jeito de viver, ao teu momento, né? Então isso é muito sério. Então esse é o segundo ponto que a gente tem que tomar cuidado, né? Para que a família não reproduza, a família, amigos, conhecidos, os colegas de trabalho, né? Não interfiram querendo forçar você a ter um vínculo, tá? Até porque a gente percebe também, né, Mari, que quem acaba instigando as pessoas a terem relacionamento tem muitos problemas nos seus relacionamentos. Esse é um outro ponto que você tem que observar. Você tem que estar vendo como é que é o relacionamento dessas outras pessoas. Você tem que começar a analisar que tipo de vida que eles levam, se a vida que eles levam fecha com aquilo que você quer. Às vezes, olha só, uma pessoa que chegou lá aos seus 30, 35, 40 anos e ela ainda não se encaixou com alguém, significa que ela não está buscando um relacionamento, vamos considerar assim, um relacionamento corriqueiro, um relacionamento normal. Ela está querendo se relacionar com alguém que complemente ela em nível de alma. Isso é importante. Né? Aí é outra coisa, gente. Pessoas que chegaram a esse ponto e elas têm autoconhecimento, como é o exemplo do menino ali que eu dei antes. Tem autoconhecimento, sabem o que querem, estudam, trabalham, se desenvolveram. Elas não querem simplesmente uma mulher, elas não querem simplesmente um homem, um menino, uma menina, um rapaz, para curtir a vida, para praticar ato sexual, para viajar, para ter a vida, entendeu? A vida normal que grande parte das pessoas vivem, né? Isso, exatamente. Aqui, né? É isso, elas não estão buscando este tipo de relacionamento, né? Elas estão buscando um complemento de alma. Então ali já é outra questão que precisa ser observado, né? Então,
que é um complemento de alma? A gente já falou, um complemento é aquilo, é a pessoa, ela vem para fortalecer aquilo que você já tem de bom em você. Agora, se você não conseguiu desenvolver as coisas boas em você, então você não vai atrair complemento de alma, você vai atrair pessoas perigosas. E aqui entra o terceiro aspecto, que é quando alguém se aproxima de você e você está fragilizado, fragilizada, mentalmente, emocionalmente, você está com sentimentos negativos em relação a você. Então, a tendência, né, é você atrair pessoas perigosas para a tua vida. Então, pode atrair um psicopata, um sociopata, pode atrair pessoas narcisistas, relacionamentos narcisistas, onde as pessoas são controladoras da tua vida, né? E podem realmente destruir a tua autoimagem, a tua autoestima, a tua vontade de viver, a tua alegria, o teu bem-estar, aquilo que você estava, né, que a tua essência, que a tua alma estava te impulsionando a caminhar para isso. Alguém pode chegar e pode te colocar dentro de uma redoma de vidro e usar e abusar de você, né? Então aí entra o terceiro ponto que a gente tem que trabalhar, que é assim: alguém se aproximou de você, olhe um pouco a história pregressa dela, tá? Olhe as redes sociais, analise bem, perceba, né, como é que ela vive, como é que ela se comporta, como é que ela se porta, né, no meio social, no meio profissional, né? Verifique se ela teve relacionamentos, como é que foram esses outros relacionamentos dela. Né, porque é, né, aquela coisa, às vezes a pessoa já casou-se com 3, 4, já tem filho de uma e filho de outra, e assim, né? Então, olha, ali já é uma coisa para a gente ficar atento, né? Porque ali tem alguma coisa e que você precisa prestar atenção, porque essa pessoa está mal resolvida com ela. Então, se ela está mal resolvida com ela, é claro que ela não vai ficar bem com você. É claro que ela vai gerar algum problema na sua vida, né? Não que ela seja uma pessoa ruim, uma pessoa maléfica, não é isso. É que ela não está se trabalhando, ela não está buscando um equilíbrio interior. Então, como é que você vai permitir que essa pessoa entre na tua vida com todo esse desleixo comportamental e de autocuidado que ela não tem com ela? Então, realmente, uma pessoa assim só vai machucar bastante. Porque ela já está ferida, né? Em virtude dos relacionamentos anteriores. Seja ali o relacionamento afetivo que ela possa ter tido e gerou muitas feridas, como também situações que ela também pode carregar dos comportamentos que ela carrega dos próprios familiares, vamos dizer assim, né? Uma reprodução de padrão de comportamento conjugal que ela carrega dos pais. Então é muito importante isso que você falou. Por exemplo, a pessoa teve um relacionamento e ela ficou traumatizada com aquele vínculo, né? Isso. Seja ele qual for. Se ela não se equilibrou naquele relacionamento, ela tende a reproduzir o mesmo padrão nesse relacionamento aqui. Tá? Então é muito importante a pessoa trabalhar isso. Daí entramos no quarto ponto, que existem pessoas que elas vivem um relacionamento como filhos, a relação pais e filhos. Existem pessoas que vivem um relacionamento familiar que é muito nocivo, que é muito complicado, né? O tal da família tóxica. A família tóxica, né? Mas aí tem um detalhe, são 2 tipos de família tóxica que a gente tem. Tem aquela família tóxica que é aberta, né? A toxina lá é exalada a todo momento. Então, que é aquela pressão, briga, conflito, pai que maltrata a mãe que maltrata o pai, né? Tem aquele relacionamento realmente conturbado. Então, realmente é aberto esse escancarado, tipo de... Escancarado. Certo. E qual é o outro? O segundo tipo de família tóxica, que eu considero mais perigoso, é aquela toxina que ela é escondida, mas ela existe. É aquela manipulaçãozinha mental,
é aquela coisinha assim, ó, que parece que está tudo perfeito. Está tudo lindo, está tudo lindo, né? Está tudo muito bonito, está tudo muito querido, parece que está tudo muito legal. Nossa, é uma família legal, não tem briga, não tem nada, né? Então, mas se for uma família tudo legal, por que a tua vida está com problema? Porque é isso. Porque, né, eu acompanho algumas pessoas assim, está tudo bem na família. Mãe não briga, pai não briga, né? Eles têm lá seus relacionamentos sociais, a sua vida sossegada, financeiramente até que estão razoavelmente encaminhados, ou em muitos casos estão muito bem, mas aí você tem que se analisar e você tem que perceber assim, ó, por que é que as coisas para mim não estão funcionando. Né? Em todos os aspectos ou somente em relacionamento? Não, em todos os aspectos, tá? É relacionamento na tua vida profissional, na tua vida pessoal com amigos, porque existem pessoas que às vezes não têm muita amizade, né? São mais fechadas, são mais no canto delas. Existem pessoas que realmente não conseguem estabelecer um relacionamento, não conseguem se interessar por alguém, assim, né? Acabam se fechando, né, para relacionamento. Isso. Ou então entra naquele esquema, né, de a família, os amigos, irmãos, irem ali conduzindo, né? Isso é muito perigoso, que a gente já falou. Né? Então tem aquela manipulação sutil, aquela manipulação mental, aquilo que eu falei antes, a mãe empurrando ali, né, para a pessoa ter um relacionamento, criando a família, criando circunstâncias para que você fique preso ao esquema que é da família, né? Não é o esquema que você quer, mas é o esquema que a família quer, porque você precisa reproduzir um padrão de casamento que a família quer. Um tipo de mulher que a família quer. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que, né, às vezes tem isso que acontece, não tem isso? Acaba acontecendo ainda, né, de uma pessoa, ou por exemplo, de duas pessoas, um homem e uma mulher, ou, né, casais homoafetivos, enfim, que possuem um status social diferente e a família acaba não aprovando aquele relacionamento. Isso acaba acontecendo ainda bastante, né, Mari? Nossa, isso acontece mais do que a gente imagina. Né? Só porque aquela pessoa não tem o dinheiro que a família gostaria que ela tivesse, que ela não tem um nome famoso, né? Um nome respeitado na cidade. Né? Ou às vezes a pessoa, nesse mundo que a gente vive, né, estudou e foi trabalhar numa outra cidade. Então, tipo, não, a pessoa não é daquela cidade, não é de uma família tradicional da cidade, né? Então, nossa, gente, isso acontece. Acaba tendo esse preconceito ainda Tem, hoje, é um tipo de preconceito, infelizmente, tem bastante disso. E fora isso mesmo, às vezes a pessoa não entra no requisito profissional, não tem uma profissão que não é assim, né, que dá status. É porque tem isso também, né? Às vezes não é uma pessoa assim que fisicamente, às vezes não atende a um requisito. Ao padrão da sociedade também. Ao padrão da sociedade, também, né? Ao padrão da família, não é uma mulher, talvez assim, não tenha assim, uma exuberância física. Né? Isso acaba sendo cobrado muito mais da mulher, né? A mulher é que tem que estar um pouco mais dentro daquele padrão, né? Normalmente, mais uma vez, bem observado, isso recai muito aí sobre a mulher, né? Se a mulher for mais jovem, mais velha, enfim, né? Acaba tendo esse preconceito de idade também, né? Tem esse preconceito bastante aí. Por quê? Porque as pessoas estão querendo reproduzir, né? O padrão que a família quer. Inclusive, eu acabei lendo um material essa semana que falava sobre um estudo feito por uma determinada universidade americana, de que eles catalogaram ali, né? Fizeram um estudo, enfim, dizendo que a idade ideal para se ter um relacionamento é que o homem precisa ser até 5 anos mais velho que a mulher para poder dar certo, né?
Isso procede, Mário? O que você tem a dizer sobre isso? Existe a idade cronológica de anos físico e existe a idade espiritual. Certo. Mas também tem um outro fator muito importante. Dentro da neurociência, o nosso processamento neural, nós começamos a ter mais maturidade mesmo de pensamentos, sentimentos, a partir dos 21 anos, tá? Então, a partir dos 21 anos, até os 21 anos, realmente a estrutura neurológica, o funcionamento todo das tomadas de decisões, essa parte das funções cognitivas, das funções executivas que a gente fala, né, que é tomar decisões, saber escolher caminhos, saber se posicionar, ter esse discernimento um pouquinho mais aflorado a partir dos 21 anos. Então perceba, já ali a gente já vê a complexidade, né? Porque tem gente casando com 20 anos, tem gente casando com 18, com 17. Então perceba, ali já tem alguma coisa. Né? Ali já é uma coisa que, né, tem que cuidar. Mas, falando do teu estudo, né, ou do estudo que você leu, olha, a gente tem que considerar 2 pontos no ser humano. O ser humano, então, dentro da neurociência e do autoconhecimento, nesse foco da metafísica, então nós temos assim, a alma, o ser humano e a alma. Então, a alma pode estar ocupando um corpo mais jovem. Então, você pode estar se relacionando, por exemplo, uma mulher, estar se relacionando com um homem mais jovem, mas aquele homem ele pode ser muito mais velho. A idade da alma. A idade da alma, a idade daquele homem é de 50 anos, mas ele tem 35, por exemplo. Do mesmo modo a mulher. Ela pode ter 50, mas a idade dela é de 30. 35. Exatamente. E também o contrário. Você pode ser uma pessoa mais velha, né? Ter seus 50 anos, seus 40 anos, mas ter toda uma alma de 20 anos. Mais jovem, né? Exatamente. Então é isso que a gente tem que... Aí a gente entra num outro ponto. Então, Maria, esse outro ponto, né, que você comentou que também pode, né, trazer uma reflexão um pouquinho maior, um impedimento um pouquinho maior para a questão dos relacionamentos. Ele também pode ser agregado como algum trauma, alguma situação assim que a pessoa carrega da sua própria existência, dos seus próprios, das suas próprias vivências que ela foi tendo, situações de outras vidas, alguma coisa nesse sentido também pode agregar para que os relacionamentos tragam esses desafios, esses conflitos como um todo? Sim, com certeza. Então, todos os processos traumáticos que a pessoa carrega, desde a convivência no seu ambiente familiar, mas também existem processos traumáticos que a gente carrega dentro das memórias pretéritas, que são de 2 modos, tá? As memórias que a gente carrega da ancestralidade materna e paterna, sabe? Então, aqueles relacionamentos mal resolvidos no ambiente familiar, que as pessoas vêm carregando isso, né? Problemas, conflitos, frustrações, dificuldades, perdas, sofrimentos como num todo. Sim, isso está no campo energético dela. Agora estou lembrando aqui uma pessoa também que eu acompanho, uma jovem mulher, com seus 25, 28 anos, está num relacionamento extremamente abusivo, e aí a gente foi fazendo uma análise, né, do comportamento ali, e foi vendo assim, então, o atual esposo, né, é uma pessoa que já teve um relacionamento, foi abusivo naquele relacionamento com aquela mulher, hoje está reproduzindo com ela. Então, ó, tá vendo? Ele não se trabalhou. Mas e por que ela atraiu? É porque ela atraiu esse tipo de homem na vida dela. Porque ela carrega uma memória de quando ela era criança, ela presenciou muito conflito com o pai e com a mãe dela. Muito conflito, muita briga, muito desentendimento, traições, inclusive, ela vivenciou. Chegou a tal ponto, ela me falou em uma das sessões, que chegou a tal ponto o conflito entre o pai e a mãe, que a mãe precisou deixar ela na casa da avó materna, para que ela não vivenciasse tantas situações negativas naquele casamento.
Então, complicado isso, ela né? passou, então, ali pela educação da avó, não do pai e da mãe. Por um período ela ficou com o pai e com a mãe, mas só viu problemas naquilo, né? Então, isso ficou na memória, gravou na memória celular, na memória no seu sistema límbico profundo, no seu sistema social, sociofamiliar, ela vivenciou isso. Então, e ela não trabalhou, não liberou isso, então automaticamente ela atraiu um companheiro com as mesmas características violentas do pai. Do pai, exatamente. Bom, aí esse é um ponto. O segundo ponto de memórias pretéritas, que aí dentro da neurociência a gente expande um pouco para as memórias dentro da visão metafísica. Então, sim, existem pessoas que buscam esse tipo de tratamento porque acreditam, e existem, sim, materiais, né, abordando sobre esses aspectos, que sim, a gente carrega uma memória de uma outra vida, de um relacionamento com aquela pessoa. Né? Então, por exemplo, eu já fui casada com esse marido, eu já fui casada com essa mulher, eu já estou reproduzindo já isso já é um aprisionamento de alma. Quando tem um pouco mais complexo, então. É complexo, né? Muitos casamentos são assim, tá? Então ali a gente já percebe assim que já são situações de pactos, aí existem, sabe, os pactos, sabe aquela coisa dos juramentos eternos, os votos que as pessoas fazem, exatamente. Então ali já é um processo um pouco mais complexo. Existem questões também de ordem espiritual complexa, que envolvem não só o casal, mas envolve a estrutura da família da mulher e do homem. Então, os vínculos da ancestralidade materna e paterna se reproduzindo em memórias de vidas passadas, de pactos familiares, pactos econômicos, pactos financeiros, pactos políticos, pactos espirituais. As famílias faziam muito isso. E muitos casamentos foram forjados neste tipo de situação. A tal da venda, né, das pessoas que acabam acontecendo. Aconteceu isso, aconteceu muito. Uns 30 dias atrás, estava atendendo uma moça no processo, ela chegou para a sessão num processo já de regressão. E aí a gente já foi para o processo de liberação dessas memórias e ela visualizou pelo menos 3 memórias naquele momento que havia um acordo entre o atual companheiro, que ela viveu um relacionamento de 20 anos de sofrimento, de violência física, de violência psicológica muito grande, e ela visualizou, naquele momento, então, os acordos que a mãe fez, a mãe biológica dela, fez com este atual companheiro. Foi mostrado essa informação. Que essa informação a gente pode trazer, né, um outro momento, um outro vídeo, como que funciona uma memória pretérita, né? Acho que é bem importante a gente falar sobre isso, né? Mas além desses aspectos, esses 6 pontos que a gente trouxe aqui, também existem as questões de ordem comportamental, né? Os padrões que você também aborda, né, Margarete? Exatamente, né, Mari? Então existem padrões de comportamento através da análise comportamental pelo método DISC, que vai mostrar, vai apontar para o casal qual é o nível de comportamento ou qual é o perfil comportamental que a pessoa apresenta, que muitas vezes pode ser distinto entre um e o outro, né? Então existe uma pessoa, por exemplo, de um perfil comportamental mais dominante, que ele vai querer chegar no relacionamento ali e dominar a pessoa, tornando o outro submisso. O que na neurociência a gente chama então ali de narcisista, né? Os narcisistas, né? E aí o outro cônjuge, ele pode ter um perfil comportamental, por exemplo, de estabilidade, que é aquela pessoa que concorda com grande parte das situações impostas pelo outro. Então, nesse caso, esses perfis comportamentais, eles podem ser conflitantes entre eles. E o relacionamento, ele vai começar, num primeiro momento, como a gente falou, né, a nível mais sério, onde um vai concordando com o outro, vai tendo ali uma certa estabilidade no relacionamento, mas com o passar do tempo vai começando a ficar insustentável, né? Justamente porque
a pessoa que domina vai continuar querendo dominar, querendo impor, querendo, né, que as coisas, que o relacionamento acabe acontecendo a seu modo, e o estável, por exemplo, vai começar a se sentir desconfortável, e aí os conflitos começam a acontecer, porque justamente começam a não ter mais, digamos assim, a combinação entre um fator e outro. Então começa a entrar numa zona de conflito muito grande e precisa buscar ali ajustar então esse nível de comportamento, porque pode, de uma forma muito favorável, os dois perfis conviverem em harmonia, mas precisa descobrir qual é os pontos fracos que precisam ser desenvolvidos e qual é aquele ponto conflitante que a pessoa tem que precisa ser diminuído, digamos assim, para que ocorra o equilíbrio dentro dos fatores comportamentais. Né? Então, uma análise comportamental do método que você trabalha pode perfeitamente apontar o perfil de um cônjuge e de outro, e a partir disso fazer um processo de equilíbrio desses pontos. Exatamente, porque tanto os dois perfis, eles podem ser melhorados, né? Então a gente identifica através da análise comportamental aquilo que está em desajuste na pessoa, aquilo que ela foi precisando, digamos assim, se desenvolver no campo de batalha, vamos colocar aqui, né? Porque a vida ela exige muitas vezes que a gente tome determinadas atitudes, mas às vezes aquela atitude a gente acaba se arrastando, digamos assim, né? Fazendo com que se postergue aquele comportamento um pouco mais forte, um pouco mais intenso, um pouco mais dominante, né? Mas que a gente acaba acreditando que é somente daquela forma que pode ser vivenciado o relacionamento. Né? Então, acaba existindo esse conflito no casal por um acreditar que precisa ser mais forte o tempo inteiro do que o outro e não ouvindo o que o outro precisa falar, fazer, né? Enfim. Então, acaba ocorrendo uma não expressão, muitas vezes, das necessidades que um ou outro tem, né, os pontos fracos, os pontos fortes, enfim, que existe em cada ser humano. E às vezes as pessoas elas acabam escondendo aquilo, né, não querendo mostrar muitas vezes as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, né? E aí acaba maquiando muitas vezes aquilo, acaba escondendo aquela dor por não querer mostrar a sua fraqueza. Mas a fraqueza está justamente em não querer mostrar. Não querer mostrar. Exatamente, porque a partir do momento em que você se abre e diz assim, não, eu tenho esse ponto aqui negativo, esse ponto negativo, né? Isso, eu assumo e eu quero me trabalhar nisso, eu quero me melhorar nisso, tudo melhora ao nosso redor. Daí a importância do autoconhecimento, né? Exatamente, porque quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai compreendendo o porquê daquela atitude, muitas vezes, que eu acabei tendo e eu não queria ter. O porquê daquele pensamento, muitas vezes, que acaba vindo, e eu sei que não é meu aquele pensamento, mas ele vem e acaba dominando a pessoa, digamos assim, né? Então, a partir do momento em que eu vou descobrindo, Mari, qual é o meu comportamento, qual é a minha atitude, qual é aquilo que eu acabo carregando de padrão da família, de padrão social, muitas vezes, que eu acabo repetindo, mas eu vou conseguindo chegar no ponto de equilíbrio. E aí o meu relacionamento conjugal, familiar, profissional, social, acaba entrando no eixo, vamos colocar aqui. Né? Se alinha. Se alinha, vai se alinhando, né? Para que tudo vá ficando organizado, né? De uma forma bem harmônica, bem equilibrada em todos os sentidos. E isso leva tempo, né? Não é uma coisa que a gente resolve em 30 dias. Não tem uma fórmula mágica, né? Não existe, gente. Exatamente. Bom, certo, eu acho que para hoje, né, gente, esse primeiro momento de conversa terapêutica, ou para esse mês, na verdade, para o mês de junho, né? Para o mês de junho. Relacionamentos sérios. A gente intenciona que todos fiquem bem, que tenham um bom proveito desse material, né? E continuem acompanhando os nossos trabalhos. Certo, gente? Agradecemos, então, a cada um de vocês que nos acompanhou até o final e nos vemos, então, no próximo mês com mais um tema no Comportalmente.
Até o mês que vem. Tudo de bom. Tchau, gente!